E a gente segue falando do ministro Alexandre de Moraes. Ele negou um pedido da Defensoria Pública da União para adiar o julgamento de Eduardo Bolsonaro. A análise do caso está marcada para amanhã na primeira turma da Corte. A Defensoria também solicitou que um ministro da segunda turma fosse convocado para ocupar a vaga aberta no colegiado. Moraes rejeitou o pedido e afirmou que o julgamento pode ocorrer normalmente com os 4 ministros que integram a primeira turma. Segundo Moraes, a ausência de um integrante não impede a realização do julgamento e não prejudica o direito de defesa. Eduardo Bolsonaro responde a uma ação penal por suposta coação no curso do processo, que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, ele teria atuado junto ao governo dos Estados Unidos para buscar sanções contra ministros do Supremo. Augusto, você vai ter que me ajudar, que hoje o André Marcília está de folga, nosso advogado, jornalista aqui da bancada. Eu fui o pior aluno da faculdade. Mas você frequentou a faculdade de Direito pelo menos um pouquinho para ajudar aqui a nossa audiência, Augusto, porque a Defensoria Pública da União pede o adiamento desse julgamento pela primeira turma, porque o que acontece? Como a gente lembra, por conta da aposentadoria antecipada de Luiz Roberto Barroso, a primeira turma está sem um ministro, são só 4. Ministro Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia. E aí a Defensoria Pública pediu, né, o adiamento, mas o ministro Moraes sumariamente resolveu e disse que dá tranquilamente para julgar o caso de Eduardo Bolsonaro na primeira turma, ainda que seja com o número de 4 ministros do Supremo. Bom, na faculdade de Direito eu aprendi, pelo menos, que a Constituição deve ser cumprida e que cabe ao Supremo Tribunal Federal, especificamente, e nada mais que isso, cabe a ele defender, preservar o que diz a Constituição. Se você preserva a Constituição, você não estará cumprindo a Constituição se você ignorar a lei comum, os códigos legais que vigoram no Brasil, pelo menos em tese. Então é o seguinte, nenhum juiz, nenhum ministro do Supremo, nenhum juiz, seja qual for a situação, pode ser detetive, delegado, promotor, juiz e juiz de recursos, como faz o Alexandre de Moraes. Todos os processos que ele conduziu, processos e inquéritos, serão inevitavelmente anulados. Questão de tempo. Ele age ilegalmente e ignora quando a voz, finge não ouvir a voz da razão nos poucos momentos em que alguma instituição, alguma entidade recorre ou toma uma decisão em contrário. Eles estão ilegalmente tentando fazer com que a segunda turma faça isso, e basta ver a composição da segunda turma, da primeira turma, para saber o que vai acontecer. Agora, o Alexandre de Moraes, ele nega esse pedido com 4 na turma, porque ele tem certeza do resultado. Claro. Porque se ele não tivesse certeza, a pergunta seria, mas e se empatar em 2-2? Perfeito. Ele não faz essa pergunta porque ele tem certeza que vai ser 4-0. E mais, para completar, Paula, em qualquer lugar do mundo que se diga democrático, né, que é o cumpridor das leis, em nenhum lugar do mundo o juiz Alexandre de Moraes estaria brincando de magistrado ainda, tanto tempo depois de divulgado o contrato assinado pela mulher dele e pelo Vorcaro, que é a prova de que um ministro do Supremo foi alugado, comprado ou arrendado por um bandido que estava interessado no serviço de pronto-socorro para meliantes que o Moraes administra no Supremo. Ele não está apto a julgar nada. Não é que não pode julgar esse caso. Ele deveria estar fora do Supremo já, ou pelo impeachment ou por decisão própria. Se tivesse um mínimo de vergonha, de escrúpulo, está lá, julgando e remetendo para a turma de amigos um caso
que interessa a ele porque está determinado nas entrelinhas do contrato que ele tem que defender tudo o que interessa à ditadura do judiciário, pago pelo valor caro. Pronto. Pois é, Cáutia, eu vou pegar nesse fio que a Ana deixou, porque o pedido da Defensoria Pública da União, primeiro é pelo adiamento do julgamento. Se não aceitar esse pedido, pede para pedir emprestado para a segunda turma do Supremo um ministro para compor ali os 5. E o ministro rejeita os 2 pedidos, tanto o adiamento quanto pedir emprestado para a segunda turma um ministro para compor ali os 5. Tem também uma questão que, em caso de empate, em dúbio pro réu, em caso de empate... Que nunca é respeitado. Que nunca é respeitado. Mas, e também chama atenção o elemento pressa, que está sempre presente nos casos envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Esse caso, a Procuradoria-Geral da República denunciou em novembro passado. Estamos agora no dia 15 de junho, já para o julgamento final que vai ocorrer amanhã. E vai cuidar da dosimetria. Ele não tem nada mais para fazer, está interessado nisso. E enquanto faz essas coisas, vai empurrando com a barriga a dosimetria, a lei já promulgada pelo Congresso. Pois é, e com pessoas presas, especialmente idosas, né, pessoas com comorbidades presas, dosimetria não se fala, mas processos ultra rápidos, né, processo que basicamente sai com foguete, porque são inimigos políticos do ministro Alexandre de Moraes, esses daí não tem nenhuma lentidão, né, são super rápidos. Agora, tem avenidas, né, muito rápidas, avenidas expressas. Agora, primeiramente, é claro que o ministro quer terminar esse processo antes das eleições, para mandar um sinal e para enfraquecer a direita. Lembramos que Eduardo Bolsonaro é candidato a suplente do senador, pré-candidato ao Senado, aqui em São Paulo, André do Prado. Então, claramente, é uma questão, um julgamento político, de cunho político. Mas aí eu me pergunto, a Defensoria Pública da União, se além, claro, de defender Eduardo, esteja pensando em defender a honra que sobrou do judiciário brasileiro. Porque imagina só se esse processo chegar à conclusão, Eduardo for condenado e for expedido um pedido de extradição aos Estados Unidos. Como que os americanos vão receber isso? Da mesma forma que os italianos, os espanhóis, que eles também já receberam no passado. Ou seja, mais um momento vergonhoso, vexaminoso para a justiça brasileira e provavelmente a Defensoria Pública da União, tomada por um mínimo de dignidade, falou, vamos tentar postergar pelo menos isso tudo para ver se chegamos a outro tipo de desfecho. Mas, evidentemente, o ministro Alexandre de Moraes continua com a convicção dele de que a justiça brasileira é só ele, né? A justiça sou eu.